Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos juntos aqui diante do Senhor para desfrutarmos da sua palavra. Nós estamos vendo sobre a primeira epístola de João. É uma epístola que nos fala sobre a comunhão divina e a importância da nossa comunhão com Deus. Nos é mostrado que nós podemos participar de uma comunhão tão exclusiva, que é a comunhão com o nosso Deus. E esse deve ser o ponto forte do nosso viver. Como cristãos, o que nos separa, o que nos caracteriza, é que não somos simplesmente pessoas que creem que Deus existe, que sabem alguma coisa sobre Deus, mas somos pessoas que vivem com Deus. E isso é o que deve fazer diferença. E o apóstolo João também nos mostra que um dos grandes problemas que impede a nossa comunhão com Deus são os nossos pecados. Por isso, nós temos que aprender a viver debaixo da luz, sermos iluminados, confessarmos nossos pecados para sermos restaurados na comunhão divina. E também nessa comunhão que, conhecendo o Senhor, passamos a amar a sua palavra, amar o que Ele diz. Se nós não aceitarmos a sua palavra, nós também perdemos a comunhão. Por quê? Qual que é a essência da comunhão? Nós falarmos uns com os outros, tá certo? Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Se eu não dou atenção ao que Deus fala comigo, como pode haver comunhão? E se nós estamos na comunhão e estamos ali conectados a Deus, esse Deus que é amor, qual vai ser o resultado? Nós passaremos também a amar os irmãos e amar as pessoas. Isso é algo muito vivo e real. Agora, à medida que é a palavra de Deus, que a pessoa de Deus vai sendo trabalhada em nós, de acordo com 1 João capítulo 2, versículo 8, que diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aqui nos mostra o mandamento que é a palavra do Senhor se tornando verdadeiro e real em nós. À medida que a palavra de Deus vai se tornando verdadeiro e real em nós, o que acontece? As trevas que há em nosso interior se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O sentido da nossa vida, o gozo, a alegria de viver estará presente. Agora, podemos ver que João tem alertado o povo de Deus sobre o perigo das trevas e a necessidade de andar na comunhão com Deus, que é andar na luz, porque Deus é luz. E ele passa a nos lembrar daquilo que nós somos e daquilo que Deus fez por nós. Isso está a partir do versículo 12. Nós podemos ver nessa porção que João fala a nós, dirigindo-se a nós como filhinhos, dirigindo a nós como pais, e dirigindo-se a nós como jovens. Isso mostra que a nossa vida espiritual tem diferentes estágios. Assim como o nosso viver humano, nós nascemos, crescemos, amadurecemos. A nossa vida espiritual tem também esses passos
e essas características. E em cada uma dessas situações, seja como filhinhos, seja jovens, ou seja como pais, existem algumas experiências que são marcantes. E é muito importante que a gente conheça essas experiências, tenha essas experiências, e nunca nos esquecermos dessas experiências. Começa com versículo 12, dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui nos mostra que no início da nossa vida cristã, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos porque nós vimos que nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Que o nosso destino era o lago de fogo. Nós nunca podemos nos esquecer que o nosso destino no passado era o lago de fogo. Mas que o Senhor, por amor a nós, Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar. E Ele nos perdoou dos nossos pecados. Quando nós somos, ainda como crianças, somos fracos e falhamos muitas vezes. Nós pecamos. E muitas vezes, porque nós pecamos, nós ficamos desanimados, achando, acho que isso não é para mim. Mas, amados irmãos, amadas irmãs, a salvação é para nós. E o Senhor conhece a nossa situação. Ele não somente nos libertou, Ele começa a nos capacitar para a vitória sobre o pecado. Então, no início, as nossas experiências são essencialmente experiências de perdão. E nós desfrutamos do amor de Deus. Deus me ama. Eu pequei, mas Ele me ama. Ele me perdoa, porque eu aplico o sangue de Cristo na minha vida. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E eu gostaria de conferir algo. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, já se perdeu o conceito de pecado. No mundo hoje, por meio das ideologias, existe pecado? Não. Existe a sua liberdade de ser o que você deseja, é a sua liberdade de fazer o que você deseja, e ninguém tem nada a ver com isso. Esse é seu direito. Não é assim? Não é isso que o mundo hoje ensina? Nós somos influenciados por isso. Como está a nossa sensibilidade na questão do pecado? Será que hoje nós pecamos e não sentimos mais nada? Onde está a nossa consciência? A nossa consciência nos alerta ou a nossa consciência foi cauterizada? A nossa experiência básica começou o quê? Vendo que os nossos pecados foram perdoados e eu fui salvo, liberto do lago de fogo. Hoje as pessoas não acreditam no lago de fogo. Eles não acreditam, mas que existe, existe. Não é? As pessoas não creem mais no pecado, mas o pecado existe. Quem define o pecado não é o homem, é Deus. Se nós perdemos a sensibilidade na questão do pecado, nós estamos falhando nas experiências mais básicas da nossa vida cristã.
se eu consigo conviver com o pecado sem nenhum problema e achar que eu estou bem com Deus, estou me enganando. Então, aqui temos um primeiro grupo, que são os filhinhos. São aqueles que nasceram no Senhor, nasceram de novo e estão tendo e estão desfrutando a experiência da salvação. Você se lembra da doçura, da experiência da sua conversão? Fui salvo, louvado seja Deus, não é? Fui liberto do lago de fogo, meu destino é a vida eterna com Deus. Que coisa maravilhosa! Daí nós temos aqui um segundo grupo, está no versículo 13, que diz: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aqui nós temos aqueles que têm mais experiência, aqueles que estão mais maduros. E aí, esses são chamados de pais. Por quê? Porque eu já tenho anos de experiência no Senhor. E eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Eles conhecem aquele que é, no grego é aquele que é. Deus é. Você sabe, quando nós éramos crianças, nós passamos a conhecer nossos pais, e o nosso amor para com os nossos pais era baseado no que ele fazia por nós, não era assim? Eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, porque faz isso para mim e tal, está alegre. E no dia que o pai ou a mãe não faz mais a vontade da criança, a criança fica emburrada e fala para o pai e para a mãe: eu não gosto mais de você. Então, o amor dele é baseado no que os pais fazem para ele. Se o pai faz, é o melhor pai do mundo. Se o pai não faz a vontade dele, é o pior pai do mundo. Isso quer dizer o quê? O relacionamento e o amor dele com o pai é baseado no que o pai faz. Mas todos nós passamos por essa fase, não é verdade? Nós passamos por essa fase, mas depois nós crescemos. E quando nós crescemos e amadurecemos, nós passamos a amar nossos pais por aquilo que eles são, não mais por aquilo que eles fazem. Mudou. Eu amo meu pai porque ele é meu pai. Não há nenhuma outra razão. Eu amo por aquilo que ele é. Não é mais por aquilo que ele faz. Então aqui nos mostra, e existe um grupo de irmãos que são como os pais, são mais experientes e que conhecem aquele que existe desde o princípio. E isso é muito importante. Creia aquele que é desde o princípio. Deus é amor. Ele crê nisso. Porque as suas experiências durante a vida cristã levaram a amadurecer. Então, se Deus faz a sua vontade, Deus é amor. Se Deus não faz a sua vontade, para ele, Deus ainda é amor. Está vendo? É aquele que conhece, aquele que é desde o princípio. Então nós podemos ver que o amor dele já é um amor estável. Tá? E isso é algo de muita importância. Por quê? Porque
o conhecimento de Deus, um conhecimento maduro, por causa do relacionamento que tem com Deus, nos leva a conhecer quem Ele é. Se nós compararmos com a situação de criança, nós vemos que isso aqui tem algumas coisas que nós desejamos muito, oramos por isso, e aí as coisas não aconteceram de acordo com a nossa oração e o nosso amor para com Deus esfria. Isso é o quê? Isso mostra que ainda esse é um amor baseado no que Deus faz. Não é um amor baseado no que Deus é. Mas se nós crescermos, e é para esse caminho que todos nós vamos, não é? Começamos como filhinhos. Mas um dia, se Deus permitir, nós seremos como pais. Conheceremos aquele que é, desde o princípio, o Deus imutável. Daí tem um terceiro grupo que diz assim, ele chama de jovens. Eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Os jovens são aqueles que eram filhinhos e cresceram. Cresceram, têm força, mas ainda não são pais. Ainda falta uma maturidade, ainda falta um discernimento, mas eles têm uma força espiritual. E aqui diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Esse versículo é uma grande prova de que podemos vencer o maligno. E todos nós precisamos dessa experiência de jovens. Isso quer dizer experiências de vitória sobre o maligno. Amado irmão, amada irmã, a sua vida cristã é marcada por vitórias ou derrotas. Qual é o ponto mais forte? O que ocorre de uma maneira mais frequente? Vitória ou derrota? Você sabe, numa situação normal, as experiências de vitória devem ser em número maior do que experiências de derrotas. Por quê? Nós estamos aqui falando de um jovem, já tem um crescimento. E aqui diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Isso, tendes vencido, isso mostra que é alguma coisa contínua. Não é uma coisa que ocorreu, uma coisa que ocorre a cada 5 anos, entende? Não é uma experiência bissexta. Tendes vencido. Tem essa característica de vencer. Não quer dizer que não tenha derrotas. Tem derrotas. Mas porque é jovem, sabe usar força. E isso vem de um crescimento espiritual. Não é alguém que vai dizer, você agora é jovem. Não. Alguém precisa falar, a criança vai crescendo. Ele se torna adolescente, ele se torna jovem espontaneamente. Correto? Por causa do seu crescimento. Ninguém precisa dizer, agora você é jovem. Não é isso aqui. Ele se torna jovem não porque alguém diz que ele é porque ele cresce e atinge esse estágio. Jovem gosta de... tem muita força, né? Gosta de correr, fazer. Qual é a sua condição espiritual? Você é jovem. Jovem, aqui fala, tendes vencido o maligno. Quer dizer que o jovem se envolve na batalha. Vamos ver. Vamos olhar mesmo na situação do mundo.
Quem é convocado para o exército? São as crianças? Vai haver convocação, né, de soldados para o exército. Chama as crianças? Chama os velhos? Chama quem? Aí. Você tem essa experiência? Tem experiência? Jovem gosta de ficar em casa parado? Hã? Não consegue ficar em casa parado. Quer sair, não é? Quer se movimentar. E você espiritualmente? Quer ficar paradão? Ou espiritualmente você quer se mover? Está vendo? Isso é algo vivo, é uma questão de uma experiência. Onde estão os jovens na vida da igreja? Quem está na linha da frente de batalha? Tinha que ser os jovens. Nós estamos falando espiritualmente, tá certo? Mas, observe, a experiência não quer dizer que quando você é filhinho, não possa ter alguma experiência de pai, conhecer aquele que é. Porque essas experiências são simultâneas. Mas, de acordo com o estágio espiritual, existe um maior número de experiências voltadas para esses aspectos que estão aqui. Mas você vê, então, João diz, filhinhos, eu vos escrevo. Pais, eu vos escrevo. Jovens, eu vos escrevo. O que isso quer dizer? Que existe uma palavra que é para você. Você não vai dizer, olha, eu não sou nem filhinho, nem jovem, nem pai. O que você é então? É um desses três. Não há como fugir desse fato. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Realmente esperamos que nessa noite o Senhor desperte a cada um de nós. Nós possamos ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, qual é a minha situação? Eu quero ter as experiências positivas. Eu quero ter sempre essas experiências básicas, sabendo que os meus pecados são perdoados. Eu não vou desanimar por causa dos ataques e das acusações de Satanás. Eu não vou ouvir as mentiras dele. Meus pecados são perdoados, porque a obra da redenção de Cristo é uma obra eficaz. O que depende do meu coração. Senhor, eu quero ter essa experiência de jovem. Vencer o maligno. Esse é o nosso destino, é vencer. Por quê? Porque Cristo venceu na cruz. Venceu Satanás ali na cruz. E Ele nos dá da sua vitória. Não é você nem eu que vamos vencer Satanás. É Cristo. E Cristo já venceu. O que eu preciso é tomar posse do que Cristo fez e aplicar. Na Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara, se você der uma olhada em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui nos mostra que Satanás nos acusa de dia e de noite. Ele acusa você. Ele é aquele que primeiramente nos tenta, não é verdade? Ele fica nos tentando.
Ele diz, faz isso, é bom, mas depois que você cometeu o pecado, ele diz, viu? Você não presta mesmo. E ele vai diante de Deus e acusa você. Essa acusação que ele faz tem fundamento? Tem, porque nós pecamos. Ele não vai mentir para Deus. Sabe que Deus não aceita mentira. Se ele está acusando, ele fez isso. Se ele fala assim, olha o que o Miguel fez. É porque o Miguel fez mesmo. Acusa de dia e de noite. Mas olha só o versículo 11. Eles, pois, o venceram. Aleluia. A Bíblia nos mostra, Apocalipse, que pode vencer o diabo, o acusador, pode vencer Satanás. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Isso é tratar com o pecado, não é? Nossos pecados são perdoados, porque nós vencemos a acusação de Satanás com o sangue do Cordeiro. Agora, voltando para 1 João, capítulo 2, no versículo... Ali, depois nós vamos entrar de novo nesse Apocalipse 12, tá? Daí, no versículo 14 de Apocalipse 12... Apocalipse não, 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, observe, primeiro diz, eu vos escrevo. Daí ele fala mais ainda, ele volta a falar com os filhinhos. Ele diz, eu vos escrevi aquilo que eu falei antes, mas tem mais ainda. Então, Deus tem algo para falar para nós, já falou, mas ainda tem mais coisas para falar. Tá certo? Ele diz, vou escrever porque conheceis o Pai. Essa também é uma experiência básica da vida cristã. Eu descobri que eu sou filho de Deus porque eu nasci de Deus. Não é? E eu tenho que desfrutar desse fato. Olha só o que o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 a 14, nos mostram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus. Existe, né, hoje as pessoas sempre falam assim, todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Mas somente aqueles que receberam o Senhor, esses se tornam filhos de Deus. Porque daí, esses nasceram de Deus. Entendeu? Deus é o que tem a vida eterna. E pelo fato de nós termos nascido de Deus, nós ganhamos a vida eterna. Não é? Ganhamos a vida divina. Somos filhos de Deus. Então aqui diz, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, uma das experiências básicas dos filhinhos é o quê? Eu tenho um Pai celestial. Um Pai que me ama. Um Pai que cuida de mim. Um Pai que se importa comigo. Certo? E essa deve ser uma experiência básica. Daí, no versículo 14, diz, Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Novamente, ele fala da experiência desses que têm mais tempo, mais vividos diante do Senhor, e volta a tocar aquele ponto inicial. O fundamento
daqueles que conhecem realmente a Deus. O fundamento é conhecimento daquele que é. Deus é. Deus é o quê? Deus é tudo que eu preciso. Você sabe que no Velho Testamento nos mostra que um dos nomes de Deus, nos é revelado ali, o nome de Deus é Eu Sou. Certo? Deus diz, eu sou. E nós falamos, Ele é. Correto? Então, você pode ver, quando João diz, você conhece aquele que é desde o princípio, significa que conhece Deus como o Eu Sou. E por causa dos irmãos e irmãs que estão aqui, alguns começando a vida espiritual, nós queremos simplesmente acrescentar algo. O nome de Deus é um nome maravilhoso, porque o nome dele é Eu Sou. Mas você pode perguntar, por que ele não diz o que ele é? O que Deus é para você é como cheque em branco. O nome dele é Eu Sou. Você acrescenta o final. Se eu preciso de luz, eu sou luz, não é? Se eu preciso de paciência, eu sou paciência. Se eu preciso de amor, eu sou amor. Está vendo? É como cheque em branco, está ali assinado. Você que preenche o cheque. E esse nome, Eu Sou, eu sou e você preenche o resto do nome. Não é algo maravilhoso? Conhecer aquele que é? Só que essa experiência não é uma experiência fácil. Por quê? Porque nós sempre pensamos demais, né? E muitas vezes falta fé a nós. Quer ver? Eu quero ler um versículo para os irmãos que eu acho que é importante, tá? Aqui. Salmo 90, versículo 16. Salmos 90, 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Esse versículo é um versículo maravilhoso. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Isso quer dizer, o que ele conhece? Conhece as obras de Deus. O Deus que faz as obras. E aqui diz, e a seus filhos apareçam a tua glória. É aquilo que Deus é. Está vendo? Nós todos vamos caminhando, porque à medida que o tempo passa, nós vamos crescendo espiritualmente, o nosso destino é sermos como os pais. Mas nós podemos aprender desde o início da nossa caminhada cristã esses vários aspectos. E vamos tendo, de uma maneira simultânea. Claro que a ênfase maior no início é perdão dos pecados e conhecer um fato. Eu tenho um pai. Certo? E aí, quando fala dos pais, conhece aquele que é desde o princípio. E agora, nós temos de novo os jovens. No versículo 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. De novo, nós vemos aqui a vitória. Por que os jovens venceram? Porque são fortes. Mas por que são fortes? É porque a palavra de Deus permanece neles.
Mas para a palavra permanecer, ele tem que ganhar primeiro a palavra. Então, vemos a importância de nós lermos, nós estudarmos, nós orarmos, nós meditarmos na palavra de Deus. Porque essa palavra tem que sair da nossa cabeça e entrar no nosso espírito. Tem que ser algo absorvido pela minha vida. Entenderam? Isso aqui é algo fundamental. Agora vamos ver, voltando para Apocalipse capítulo 12. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a experiência dos filhinhos. Correto? E olha a próxima frase do versículo 11. E por causa da palavra do testemunho que deram. Esse é o fundamento da vitória dos jovens. Por isso que aqui está escrito, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Vencer o inimigo com a palavra de Deus é uma experiência tremenda, maravilhosa. Você sabe, quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, Senhor Jesus foi tentado no deserto, correto? Nós podemos ver aqui, vamos olhar rapidinho, Mateus 4. Mateus 4. A seguir, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele veio aqui tentar o Senhor Jesus. Tá? Eu não vou entrar, tem muitas preciosidades em vários pontos. Eu não vou porque a ênfase é como o Senhor Jesus venceu. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Ele venceu com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele próprio era a palavra de Deus, não era? Ele próprio era a palavra de Deus. Ele podia falar qualquer coisa, porque seria a palavra de Deus. Ele poderia citar algumas coisas que não estão na Bíblia, não é? Poderia ou não? Poderia. E continuar sendo a palavra de Deus, porque ele era Deus. Mas o que ele fez? Ele deixou o exemplo para nós da vitória. Ele venceu Satanás dizendo, está escrito. Ele usou o versículo da Bíblia. Se Jesus usou o versículo da Bíblia para vencer o diabo, você tem a Bíblia na mão? Você tem ou não tem? Por que você não usa então para vencer? Está vendo? A arma está ali. Temos o sangue, por causa das acusações. Por causa dessas tentações aqui, nós temos a palavra. Palavra do testemunho. Olha só, daí o diabo veio tentar no versículo 6 de Mateus 4. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Daí o diabo diz assim, eu vou usar a Bíblia para levar ele a pecar. Levar ele a cair na tentação. Só que daí ele usa os versículos fora do contexto e para outros fins, né? E como é que Jesus venceu? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Está vendo? Foi de novo usando a palavra de Deus, amados irmãos, amadas irmãs. Você usa essa arma? Você usa essa arma para vencer o diabo?
problema é que nós ficamos lamentando, oh, a tentação é forte. Por que você não pega um versículo da Bíblia e fala para o diabo? Se João falou para nós, jovens, tendes vencido o maligno, mostra que é possível. Nós não vencemos porque não usamos as armas que a Bíblia nos mostra. Voltando para 1 João, capítulo 2. Dele fala dos pais. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que é. Vamos agora para Apocalipse 12 novamente. No versículo 11. Versículo 11, nós temos 3 armas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É a primeira arma. Por causa da palavra do testemunho que deram. Segunda arma. Terceira arma. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isto é, não amaram a própria vida da alma. Porque aqui vida é psique, que é vida da alma. Amar a nossa vida da alma é a questão do meu eu, né? Eu. Essa é a minha vida da alma. Mas quando eu conheço aquele que é, eu estou dizendo, ele é, eu não sou. Esse é o segredo da vida cristã. Ele é, eu não sou. Por isso que eles negam a vida da alma. Essa é a terceira arma. Essa arma é muito poderosa. Então você pode ver, tem a arma que os filhinhos usam, tem os jovens usam e os pais usam. Nós usamos. O que acontece muitas vezes conosco? Dá um exemplo. Casal, né? São irmãos, brigam. Daí há uma briga feia. Por que tem briga feia? Porque o marido acha que está certo e a esposa acha que ela está certa, né? Porque se um dos dois tivesse a revelação de que está errado, não iria ter briga, certo? Tem briga porque os dois se acham certos. E acabam brigando, o inimigo de Deus entra, tira vantagem. Aí, como que vai ter a vitória? Eu estou certo. Se eu estou falando eu estou certo, eu estou dizendo eu sou. Mas eu não sou nada, Deus é que é. Está vendo? Eu tenho que negar a mim mesmo. Face da morte, você tem que morrer. O seu eu não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Daí o diabo não tem mais base para operar. Como é que acontece a reconciliação? Eu falo isso aí porque nós ajudamos muito casais, né? Nós ajudamos a levar o marido para o Senhor e a esposa para o Senhor. Nós sabemos que, num momento, o Espírito vai operar num dos dois e um dos dois vai falar, Senhor, me perdoa. Já não vai mais falar, eu estou certo. Ele irá diante do Senhor e irá diante do cônjuge, diz, me perdoa. Certo? Aí, vai continuar a briga. Satanás não tem mais a base. Como diz, para brigar precisa de 2, né? Um não briga sozinho. Daí venceram Satanás. Está vendo? Então, João, ele está falando para nós, viva na comunhão com o Senhor. Vivendo na comunhão com o Senhor, você terá todas essas experiências, de filhinhos, para jovens, para pais. E em cada
em cada uma dessas etapas, você vai vencer Satanás. Irmãos, chega de derrotas. Nossa vida tem que ser marcada por vitória. É isso que está no coração de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.